Ela vai estar sentada aqui conversando comigo daqui a pouco, tem só 18 anos, nem chegou à faculdade e já publicou o primeiro livro. Mas outros 3 estão prontos. O ponto de partida foi um blog que, sem grandes pretensões, tem 23 mil leitores aqui no Brasil e também no exterior. Conhece? Se não conhece, não perca a convidada de hoje do Iluminuras, a jovem escritora Kimberly Cavalcante. A influência da família foi decisiva para o gosto pela leitura. Kimberly é filha de jornalista e neto de escritor. 4 anos atrás, ela criou o blog. Passou a postar todos os dias. E com o passar do tempo, essas postagens se transformaram no primeiro livro dela. Nem todos os amores se chamam Henrique. Kimberly, obrigado pela presença, por vir aqui conversar conosco. Primeiro, você é muito jovem ainda, nem na faculdade você está ainda no colégio, mas já sabe que vai cursar Direito, não é isso? Uhum. Eu que agradeço o convite. E eu sempre soube que eu queria cursar Direito desde sempre, era o que eu me imaginava fazendo. E agora eu vou começar o curso finalmente no primeiro semestre do ano que vem, então super empolgada, muito feliz. É uma grande mudança, né? Com certeza, eu acho que do ensino médio para faculdade tudo muda, né? Eu acho que é um novo começo, assim. Mas eu tô muito empolgada, eu tô muito animada, assim, para começar tudo de novo. Agora, por que você se decidiu pelo Direito? Você gosta muito de literatura, você pensou em algum outro curso ou sempre foi o Direito? Eu pensava em psicologia, porque eu sempre gostei muito de me comunicar e de ajudar as pessoas. Isso foi até um dos motivos pelo qual eu comecei assim, a me interessar por leitura e por escrever também, mas para ajudar e me comunicar com os outros. E eu comecei a gostar muito, muito de ler, e muito de Constituição, e de leis, e de política, e de coisas relacionadas, até porque eu moro em Brasília, né? Então é onde se passa muito dessas coisas. E eu decidi fazer Direito e depois minha cabeça nunca mais mudou, assim. Depois que eu pensei em Direito, foi Direito para sempre. Você até falou isso, quando eu comecei a gostar de ler, você se lembra quando que isso aconteceu? Foi mais ou menos na 3ª série. Eu lembro que no meu colégio... 9, 10 anos? É, por aí. Era 9 anos. Eu lembro que no meu colégio tinha um projeto chamado Ciranda da Leitura. E a gente tinha que escolher um livro no colégio e eu era sempre daquelas que pegava o livro mais fino, eu detestava ler. Nossa, pra mim era uma tortura. Até que um dia eu vi um livro com uma capa maravilhosa, laranja. E aí eu peguei assim, e era um livro grosso. Eu falei, ai, tá, vou ler. E aí era um livro chamado Duda. E era um livro incrível, assim, nossa, eu simplesmente amei a história. Eu que detestava ler, eu li ele inteiro num dia. E ele tinha mais de 100 páginas, que na época pra mim era muita coisa. E, eu achei incrível. E eu cheguei na escola e eu vi que tinha continuação. E eu fui na biblioteca. Eu nem esperei chegar o Ciranda da Leitura da semana que vem. Já fui na biblioteca e aluguei o livro porque eu precisava saber o que acontecia. Aí foi quando eu comecei a realmente gostar de ler. Desde então, você lê bastante? Muito, muito, muito. Eu já li muitos livros. Assim, a estante lá de casa, meu pai vive falando: meu filho, o que eu não leio em um mês, você lê em uma semana. Pai, eu gosto de verdade. Ler pra mim me ajuda em tudo. Leitura me ajuda em tudo. E em casa? Seus pais também te incentivavam? Seu pai falou, eu não leio tanto, mas eles te incentivavam, seu pai, sua mãe? Na verdade, eu incentivei meus pais a lerem mais, porque era muito engraçado. Eu era mais nova e eu lia muitos livros. E a minha mãe, ela gostava de ler, mas por falta de tempo ela acabava não lendo tanto. E meu pai, não era a praia dele ler. Mas eles me viam lendo tanto, eu falava, pai, esse livro, não, deixa eu ler esse pedaço pra você. Aí eu lia, e ele, agora eu vou ter que ler essa história, porque você lê um pedaço muito bom, não sei o quê. Então eu acabei incentivando os meus pais a lerem também. E que autores, que livros você acha assim, que são os seus prediletos? Olha, O Pequeno Príncipe, eu acho que esse livro mudou a minha vida, porque quando eu li ele com 7 anos, eu tive uma concepção, assim, eu achei uma coisa, e depois quando eu li ele com 17, eu tive totalmente outra ideia do livro. E O Caçador de Pipas também foi um livro que, nossa, me fez chorar muito. Eu nunca tinha chorado lendo um livro, até O Caçador de Pipas. E também tem séries de livros que eu gosto muito. Hoje em dia não tanto, mas quando eu era mais nova, eu gostava da série Crepúsculo. Eu também li Gossip Girl, que eu comecei a assistir a série e depois fui ler os livros, são muitos, e também achei incrível. E Marley e Eu, que eu também chorei assistindo. Enfim, tem uma série de livros que eu gosto bastante. Além dos seus pais, tem também o seu avô que te influenciou bastante, não foi isso? Exatamente. O meu avô, ele sempre gostou muito de escrever poemas, ele sempre gostou muito de história e de música também sertaneja, e meu avô acabava gostando de escrever coisa que rimava por causa disso. E ele sempre, assim, leu muita história pra gente, contou muita história, e pelo fato dele ter vindo da roça, as pessoas lá não escreviam, pelo menos no lugar onde meu avô morava, elas não escreviam muito, não sabiam falar direito, e meu avô sempre gostou muito de ler, então meu avô escrevia muito bem, ele falava muito correto. E eu acho que isso meio que foi passado pra mim, porque como meus pais trabalhavam muito, eu ficava o dia inteiro na casa dos meus avós, quando eu era mais nova.
Então eu passava muito tempo com meu avô. Ele lia muito poema, escrevia muito poema. E até depois que ele faleceu, eu descobri um poema que ele escreveu pra mim. Então, assim, isso me incentiva muito. Tem também o seu blog. Você, com toda essa leitura, né, gostar bastante de ler, resolveu criar um blog. Quando foi e por que você se decidiu? Falar, não, eu vou criar um blog porque eu tenho muita história e quero contar para as pessoas. Foi com essa intenção? Mais ou menos, foi assim. Eu criei um blog no final de 2010 e eu pensei, eu vou escrever sobre tudo que acontece na minha vida. Em 2010 não acontecia nada na minha vida, mas assim, eu queria escrever porque todo mundo nessa rede social escrevia. E aí eu decidi escrever, e meu primeiro texto foi horrível, assim, que vergonha daquele texto. Mas eu comecei a escrever, depois daquele texto eu fui escrevendo e eu comecei a ter muitos acessos das pessoas comentando o que eu escrevia. E começou a gerar aquela relação, sabe, entre o escritor e o público. Eu achava aquilo muito legal. Até que um dia eu escrevi um texto com personagens, e aí desencadeou uma história, eu fui ganhando muitos leitores, até chegou um tempo eu não podia mais divulgar, tipo, meu número na internet ou meu e-mail, porque eu não conseguia mais dormir, eu tive que trocar o número do meu celular, umas coisas bem loucas, assim. Mas foi muito, muito legal, acho que o blog me ajudou muito com o livro, 100%. Tem uma história que é curiosa também sobre o seu blog, que eu sei que você deixou de escrever por um dia e houve uma chuva de reclamações, não foi isso? Nossa, isso foi... Eu não achei que, assim, o que eu escrevi influenciava tanto na vida das pessoas até esse dia. Porque eu sempre postava todos os dias, mas querendo ou não, com escola é difícil você conciliar. Você, às vezes, um dia antes de uma prova, ou eu escrevia ou eu estudava, né? E, assim, tem a cobrança dentro de casa também de você pode ser escritora, mas você também tem que ser uma boa aluna. Então, nesse dia eu não escrevi, mas eu sempre deixei o meu e-mail e o meu número, assim, no meu blog, porque eu não tinha tanta gente que me ligava, entendeu? Até que eu não postei. E nesse dia o meu celular travou por causa das mensagens. E eu descobri que realmente muitas pessoas liam. E meu e-mail, e as pessoas falando, tipo, você prometeu que você ia postar, cadê o episódio de hoje? Eu, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Minha mãe morrendo de rir, porque assim, ninguém esperava uma reação dessas. Sobre esses seus leitores do blog, que histórias assim você achou mais engraçadas? Teve uma vez que um pai de uma leitora me mandou um e-mail. Isso foi totalmente inesperado. Ele falou assim, primeiro ele começou me parabenizando, que ele nunca tinha visto a filha dele escrevendo nem bilhetinho, nunca tinha visto ela nem lendo panfleto, e agora as redações dela do colégio tinham melhorado. E que ele foi conversar, né? Falou, minha filha, o que você está fazendo? Ensina para o seu irmão. Ela falou, pai, porque eu estou lendo uma história na internet. Aí ele, então é por isso que você não faz mais nada na sua vida além de ficar na internet, você está lendo história. E ele disse que ele foi ler e falou, olha, você tem que começar a escrever sobre matemática. Porque sua história aprende tanto que se você conseguir ensinar matemática para minha filha, vai ser a resolução dos meus problemas. E assim, foi muito engraçado um pai, um cara de, sei lá, mais de 40 anos, ter lido a minha história e gostado e ter vindo me parabenizar. Eu achei, assim, isso incrível. Para mim foi perfeito, foi muito legal. E como é que você transformou, Kimberly, o seu blog no seu livro? Está aqui, seu primeiro livro. Nem todos os amores se chamam Henrique. São os textos que você publicou no blog, transformou no livro. Como é que você fez? Então, primeiramente eu postei um texto sobre uma coisa que realmente tinha acontecido e era um texto com personagens. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Antes eu postava sobre sentimentos e pensamentos e coisas assim. Textos soltos? Textos soltos, assim, que não tinha nada a ver um com o outro. Mas aí eu decidi fazer esse texto com personagens. Foi meio um desabafo. E aí as meninas, nossa, Kimberly, uma situação parecida com essa já aconteceu comigo. Por favor, escreve uma continuação, isso pode virar uma história. Falei, tá, né? Aí eu continuei. E aí essa continuação foi crescendo e crescendo e foi ganhando muitos leitores. E eles começaram, Kimberly, por favor, você podia procurar uma editora, fazer um livro, a gente queria ter na nossa mão. Isso na minha cabeça era uma coisa, nossa, eu escrever um livro, gente, quem sou eu para escrever um livro? E acabou acontecendo, eu comecei a receber propostas de editoras e decidi fechar com uma editora de Brasília e foi assim, foi tudo muito rápido. Um dia eu estava escrevendo na internet, outro dia eu estava editando o meu livro, foi... E como é que foi essa transição de você escrever um texto por dia, mas sobre assuntos variados, para pular para um capítulo por dia? Como é que você se organizou para sair num livro? Então, eu meio que parei de escrever aqueles textos variados e eu comecei a focar na história. Isso foi me dando uma resposta muito grande. Porque, assim, eu não sei se é uma coisa da idade, mas as minhas leitoras, elas estavam vivendo a mesma coisa que eu. Tipo, poxa, Kimberly, o menino que eu gosto não chama Henrique, mas chama João. E, assim, é a mesma história, só muda o nome dos personagens. E aí eu conseguia dar conselho para meninas de 13 anos, para mulheres de 23, era assim... Era muito incrível a relação que eu tinha com elas, então acho que isso foi me motivando muito a escrever e foi me ajudando a colocar mais coisas na história, porque tinha gente que eu nunca via, as pessoas vinham falar comigo e se abriam, contavam a vida delas inteira pra mim, tipo, o que você acha que eu devo fazer? Era uma mulher de 23 anos tirando dúvidas com a menina de 15. E eram coisas assim inéditas.
Agora, estou muito curioso para saber se o Henrique existiu, se existe. Quem é Henrique? Então, ele existe de verdade. Ele sabe do livro, mas assim... Ah, estranho, eu não sei explicar sobre isso, sabe? Mas ele sabe que o livro existe e eu gostava muito dele e ele gostava muito de mim, mas como tudo na adolescência é complicado. Parece que a gente vai ficar junto no final do filme, entendeu? Tô esperando, assim, o final do filme ainda, assim, para ter um final feliz. Tô contando com isso. Enquanto esse final não chega... Eu vou escrevendo livros. E eu vou pedir para você ler um trechinho do seu livro aqui pra gente, por favor. Claro. O primeiro dia de aula não podia ser pior, então choveu, só pra me contrariar. Cheguei pingando na sala, todo mundo riu. Gente desocupada. Se o quadro tivesse cheio de dever, ninguém perderia tempo olhando pra mim. Só um não olhou, só um não riu. E aí vocês me perguntam, é o Henrique? Não, o Henrique foi o primeiro a rir. O menino no canto da sala, com expressão séria, era o Pedro, o meu melhor amigo. Apesar de que naquele dia, ele ainda era só o Pedro. Muito legal, gostei. Acho que deu aí um suspense para continuar o livro. Acho que as pessoas vão se interessar. Agora, esse é o primeiro livro. Isso. Kimberly, você tem mais 3 a sequência, né? Mais 3 a sequência prontos e o último, quinto, você está escrevendo. Eu nunca esperei que fosse ser mais de um livro. No entanto, que quando a gente foi colocar para livro, eu falei, eu tenho dividido no meu blog por temporadas, mas a gente pode colocar tudo em um livro só. Aí, a hora que a gente foi colocar, ele falou, Kimberly, a primeira temporada deu mais de 300 páginas. Se a gente for colocar tudo em um livro só, não vai ter como. Aí eu pensei, meu Deus, eu escrevi 300 páginas de um livro. Pra mim, isso foi totalmente... Eu não esperava, de verdade. Pra mim, ia dar, assim, um livro fininho. Porque quando você vai escrevendo pela internet, você não tem noção do tamanho que você fica no papel. Mas aí a gente decidiu fazer um livro por temporada do que eu postava. E aí eu escrevi... As 3 próximas já estão prontas, né? O próximo livro tá programado para sair no primeiro semestre do ano que vem. E o quinto ainda estou escrevendo. E os outros, assim que a gente for terminando de editar e publicando, a gente vai ter datas para os próximos lançamentos. E tudo isso vai ser feito ao mesmo tempo da faculdade. Exatamente, aí onde a coisa pega, né? Mas assim, pelo fato dos próximos livros já estarem prontos, eu acho que a parte da edição assim, é um pouco cansativo, mas é o de menos, porque não exige tanta parte criativa, de você criar uma história. É só você editar, né? Ter aquela paciência de sentar e ler e ver o que você tem que mudar. Mas assim, eu acho que quando você está fazendo aquilo com a empolgação do que eu estou fazendo, você acaba fazendo isso rápido, apesar de ser cansativo, quando você vê, assim, um leitor. Eu tenho vídeo de reação dos meus leitores recebendo meu livro pelo correio e, assim, pra mim, isso é incrível. A reação deles, isso paga qualquer trabalho. Kimberly, é isso. Termina aqui esse nosso bloco. Obrigado e a gente aguarda você quando você lançar o segundo livro. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, esta foi só a primeira parte do Iluminuras. No segundo bloco, a gente continua essa nossa conversa com o advogado Júlio Leão. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu converso com o advogado Júlio Leão. Júlio, por que a escolha pelo direito? Foi uma escolha óbvia? Você pensou muito ou não? Sempre foi o direito? Primeiro, eu agradeço, né, a oportunidade de estar participando do programa. Em relação à minha escolha com o direito, eu sempre gostei muito da arte de falar, conversar, convencer, debater, discutir. Então, naturalmente, assim, no meu processo de amadurecimento de adolescência, eu acabei escolhendo pelo direito porque era o curso onde eu poderia desenvolver essas técnicas, essa habilidade hermenêutica de ler, interpretar. Foi uma escolha bem romântica. Quando você entra na universidade, depois quando você desenvolve, você acaba vendo que nem tudo é exatamente como você pensava, mas tem como você continuar prestigiando esse tipo de arte dentro do direito, que é o relacionamento com a literatura, relacionamento com a filosofia e com as outras artes, né? E das diversas áreas do direito, você escolheu a advocacia. Isso. Advogar, eu acredito que seja, dentro do direito, assim, a área, a carreira com a qual você tem mais autonomia, mais liberdade, você pode imprimir a sua originalidade, autenticidade em como trabalhar, como se relacionar, quais causas você quer dedicar tempo, quer se empenhar, né? Que tipo de público você quer alcançar. E tirando tudo isso,
com certeza na advocacia é onde você tem a maior aptidão e capacidade de influenciar a vida das pessoas. Você passa a fazer parte da existência delas, elas procuram um advogado no momento em que elas estão necessitadas de um universo o qual é estranho à realidade delas. Então elas te procuram como um salvador, como herói, e falam, olha, por favor, eu estou passando por algo com o qual eu não sei lidar e você tem que contribuir com a vida dela. Então, acredito que a advocacia, afora todo o prestígio com o qual você pode desenvolver em uma carreira, é com certeza a atividade jurídica com a qual você pode influenciar o maior número de pessoas possíveis e que depende muito de você. Você fala com muita firmeza da advocacia, é uma paixão, dá para ver. A literatura é outra paixão? Sim, a literatura, inclusive, eu gostaria de dar destaque. Eu comecei a me envolver muito com a literatura, com as obras de um grande advogado. São obras de ficção que falavam justamente sobre o universo jurídico, a aflição, a angústia que se tem por detrás de um processo, de uma lide, todo esse jogo de intrigas, jogo de poderes, tudo isso é vivenciado pela advocacia, você faz parte de tudo isso, né? Então, eu comecei a ler obras de literatura, obras de ficção, que falavam sobre advogados, juízes, os tribunais, e isso foi trazendo um encanto pela literatura e pelo direito concomitantemente. E que livros são esses? Li um escritor com o qual eu passei a acompanhar, é o John Grisham, justamente porque ele escreve muito sobre o universo jurídico, gosta de escrever sobre a advocacia. Eu tenho uma grande admiração por esse escritor, e já acompanhei várias obras dele, vem lançando uma obra por ano praticamente desde 1990, e tem um relacionamento com a advocacia, com o que tem por trás dos bastidores de um processo, de uma lide, e é isso que me fascina. Bom, vou fazer uma pausa aqui para a gente conhecer um pouco mais então sobre o escritor John Grisham. John Ray Grisham Jr. é um advogado e escritor norte-americano. Seus livros giram sempre em torno de questões da advocacia e geralmente criticam o sistema judiciário da América do Norte. Grisham teve algumas de suas obras transformadas em filmes e hoje é considerado um dos autores mais lidos do mundo. Que outros autores, Júlio, você destaca? Bom, se eu fosse falar de ficções, eu gosto muito de ficções que envolvem o tema na área de psicologia, psicanálise. Então, eu já li algumas obras que também foram best-sellers, do Irving Yalom, Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, Mentiras no Divã, que também eu acho que é um autor que tem essa capacidade de criar suspense, falar sobre aflições, angústias, problemas existenciais, e tudo também tem um pouquinho a ver com colocar o ser humano na linha tênue ali de decisões que envolvam a moral. Então, isso é uma coisa que me interessa. Eu gosto também nessa área de ficções, Dostoiévski, Crime e Castigo, também vai trabalhar justamente isso. Crise existencial, ele trabalha dentro da mente de um assassino. Então, indagações pessoais, o que é certo, o que é errado, o conceito de justiça, se tinha direito ou não de fazer aquilo, se deve se defender ou se entregar. E tirando tudo isso, tem também aquele grande suspense da investigação policial por detrás de tudo isso. Então, como que ele se comporta, o que falar, quando você coloca valores e envolve isso dentro de uma história, dentro de um filme, né, que vai passar na sua cabeça com uma riqueza de detalhes, é algo que me traz encanto, assim, nas ficções. Você citou vários livros, vários autores que têm muita relação com o direito, né? Isso. Com crime, com investigação, com justiça, vários dos termos, várias das coisas que a gente usa particularmente no direito. Exato. Isso te ajuda no seu dia a dia? Eu vejo que a literatura, inclusive a leitura de ficções, porque você não consegue identificar, assim, de forma estampada, assim, a prima facie, como que isso me ajuda no direito, no meu trabalho do dia a dia. Mas, a longo prazo, a literatura enriquece o trabalho do advogado ou do jurista, porque
a literatura ela é libertária. Ela faz você vivenciar, viajar experiências que são estranhas ao seu cotidiano. Então, são realidades com as quais você não tem contato, mas você pode se permitir fazer uma imersão naquele universo que o autor traz para você. Ao se entregar à literatura, você pode vivenciar várias experiências, você amplia a sua noção de mundo. E essa continuidade em ler, interpretar, fazer conclusões, exercícios hermenêuticos, querendo ou não, por mais que não sejam tecnicamente assim, são feitos de uma forma gostosa e lúdica, né? É o que vai dando a capacidade para o jurista ser eloquente, poder improvisar, poder fazer cotejo com coisas distintas e encontrar semelhanças, diferenças. É isso que vai desenvolvendo a habilidade de falar em público, a habilidade de escrever bem e de concatenar ideias, chegar a conclusões, fazer analogias, vivenciar simbologias. Você precisa de tudo isso para trabalhar como qualquer que seja a carreira do meio jurídico que você seguir. Você nasceu no Acre. Júlio, de que forma ter nascido no norte do país influenciou na sua leitura, na sua cultura? O que você traz para hoje disso? Bom, o fato de eu ter nascido no Acre até é algo muito peculiar, interessante assim na minha história. Eu nasci lá porque o meu pai era missionário. Então, ele muito jovem, com 22 anos, foi mandado para o campo de missões na época no Acre. Eu nasci lá e com um ano eu saí de lá e ele já foi enviado para um outro campo de missões que era no sul, em Foz do Iguaçu, depois Cascavel. Muito diferente. Né? O que eu vejo assim, depois para o interior de Minas, o que isso me influenciou de certa forma na minha criação, na minha formação, é que eu tive contato com diversas culturas. Eu pude vivenciar o quanto que o Brasil é um país continental e a importância dos regionalismos, o quanto a gente deve valorizar os Brasis que existem dentro do Brasil, o quanto isso é importante. E essa vivência de culturas, até hoje eu vou ao local onde eu nasci, tenho relacionamentos com os outros lugares pelos quais eu passei, e tudo isso com certeza foi muito importante na minha formação. Reconhecer as divergências, as diferenças regionais, o ponto de vista de cada um. Você já falou sobre o seu pai, que é missionário. A sua mãe é pedagoga, não é isso? Isso. E que influência os seus pais tiveram nessa questão específica da leitura, de te incentivar? O meu pai, durante muitos anos, teve essa vida como missionário. E hoje, inclusive, ele é advogado também, trabalha ali ombro a ombro comigo no escritório, o qual nós fundamos juntos. E a minha mãe é psicopedagoga, como você falou. Bom, eles sempre acompanharam muito de perto meu desenvolvimento educacional. E eles sempre tiveram também envolvimento com a literatura, pelo exercício das respectivas profissões. Os dois são contadores de histórias, né? Contavam muito histórias em público, e essa capacidade deles trabalhar com contos, fantasias, foi algo sempre que me intrigou. Eu tinha admiração por isso, como eles falavam bem em público também, a oratória deles era boa, né? Então, isso, querendo ou não, você vai admirando e vai se envolvendo com aquilo também. Bom, você ainda não tem um livro publicado, Júlio, mas você publica bastante na internet, você tem um blog. Que tipo de história você conta? É o seu dia a dia? São histórias sobre a advocacia? O que você conta? Bom, no blog hoje eu tento levar informações do universo jurídico, mas informações que estão um pouquinho atreladas ao meu cotidiano. Então, são experiências que eu vou tendo como advogado. E tem um tema assim que é bem especial para o meu blog, que é a área de gestão de escritórios, que tem a ver com a minha carreira, com o que eu escolhi dentro do mundo jurídico. Então, eu também sempre comento alguma coisa lá na área de gestão de escritórios. Júlio, muito obrigado pela sua participação.
Bom, eu que agradeço o convite, foi um prazer poder participar desse quadro. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!